bom. Hoje o de carona no Corona, gente, vai ser bom. O bicho vai pegar. Eu vou ver quem que adivinha quem vai ser. Nasceu em Caconde, tá? Deusa tá de carona lá. Vamos lá, Deusa, conta para nós o que você preparou. Bom, eu tenho 12 minutos para falar, então eu vou tentar resumir bastante. Eu fiz uma estrutura do que eu quero dizer, porque eu queria mostrar para vocês dois lados que a pandemia mexeu bastante, que trouxe mudança, e dois lados difíceis da gente falar, principalmente o primeiro. Essa pandemia mexeu muito por dentro, né, de mim. Eu, no começo da pandemia, eu tive bastante medo, eu fiquei aflita. Foi, se não me engano, foi bem mais no início da pandemia, talvez lá para março, abril, que a gente soube da notícia da Evânia. Aquilo mexeu muito comigo, porque a Evânia é mais nova do que eu, a Evânia é cheia de saúde, e a gente muito preocupado com a Evânia. Eram imagens de chinês jogado na rua para lá, para cá, parecia que iam juntar tudo e jogar em cima de caminhão, como na gripe espanhola, e aquilo estava dando muito medo e muita tristeza, até que, e eu já estava em casa, desde o dia 17 eu vim para casa, era o medo dos pacientes irem embora, de não ter dinheiro, era tudo aquilo. Até que o Mandetta foi mandado embora e naquele dia eu caí, deprimi, falei, não é possível, agora nós vamos estar realmente sem nenhum cuidado e a situação agora vai ficar, vai virar calamidade total. Aí naquele dia, não sei por que cargas d'água, não me lembro agora, um grande amigo meu de consultório, ele é psicólogo e é pastor e é um querido, me ligou, deve ter sido alguma coisa de consultório, e ele viu que eu não estava bem, e a gente conversou. E ele falou, lê Lamentações, Lamentações vai te ajudar. Ai, tá bom, vou ler Lamentações. Eu falei, eu não estou conseguindo nem orar, eu estou mal, eu estou muito mal. Ele disse, que você saiba, você não está orando, mas Deus sabe se você está orando. Legal, me ajudou bastante. Lá fui eu, li Lamentações, e lamentei, e lamentei, e lamentei, tudo que eu podia lamentar. E a vida seguiu. E não foi no outro dia que eu fiquei bem, não foi dali 2, não foi dali 3. O tempo foi passando e eu fui ficando melhor, e melhor, e melhor. O Guilherme me ajudava como? Eu falava, Guilherme, eu não quero ver uma notícia, eu não quero ver nada, eu não quero ver uma imagem que depois não saia da minha cabeça, me atormente. Então, o Guilherme, ele filtrava para mim, ele dava notícia mastigadinha, falava, o que aconteceu hoje? Ele falava, hoje saiu outro ministro, hoje entrou mais um. E eu falava, tá muito ruim? Não, vai dar tudo certo. E se isso é negação ou não, eu fui sobrevivendo. E fui trabalhando, né? Então, eu acho que passou comigo trabalhando muito. Eu trabalhava muito e eu ficava muito irritado quando alguém passava a figurinha de o que fazer na pandemia? Eu falava, vem me ajudar, pelo amor de Deus, porque aqui tem serviço que não acaba mais. É óbvio que a gente pôs a nossa funcionária em casa, porque senão ela pegaria, o risco dela pegar também o corona era grande. Então, eu e o Guilherme, a gente tinha que dar conta de coisas que eu não fazia, acho que desde que eu casei, acho que só na primeira semana ali que eu mostrei serviço em casa. Então, foi lavar roupa, passar roupa, graças a Deus, não tem muita roupa para passar, porque eu escolho só roupa que não precisa passar para pôr no dia a dia. Era fazer comida, comida demanda muito tempo, o Guilherme ajudou pra caramba. De sábado era os dois, passando aspirador na casa, limpando. A gente só sossegava no domingo. E o resto do tempo era trabalhando. Os pacientes que eu achei que pudessem ir embora não foram, ficaram. Veio mais paciente. Aí eu comecei a fazer atendimento social
porque era muita gente numa situação de desespero mesmo, com corona, de medo, gente perdendo os seus por conta do corona, não podendo velar, não podendo enterrar. E aquilo tudo efervescendo, mas foi passando com o trabalho. E eu trabalhei muito, eu estou trabalhando muito. Eu acho que eu não senti muita diferença, porque eu sempre fui uma pessoa de me sobrecarregar. Eu sempre quis fazer muita coisa, eu faço muita coisa. E eu percebi que a sobrecarga que eu tinha era de programas sociais. Então, eu ia em lançamento do livro da tia, da avó, da prima da minha amiga. Eu ia visitar fulano porque perdeu o cachorrinho. Eu ia fazer coisas na igreja dentro do nosso departamento do curso Comunicação no Casamento. E eu fazia muita coisa para fora. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer muita coisa para mim. Eu comecei a resgatar o amor pela minha casa. Depois, agora, pouco tempo atrás, a nossa funcionária voltou, eu falei para ela, ó, você tá danada, porque agora eu vou ser a patroa chata, porque agora eu sei como é. Eu sei como é fazer. Eu tinha até esquecido, mas agora eu sei. Então, a gente passou a cuidar mais, a cuidar melhor. A gente passou a cuidar melhor um do outro, a gente passou a cuidar melhor daquilo que come. Houve um carinho. Eu acho que eu coloquei afeto na minha casa, faltava afeto. Tudo ia muito bem, empregada ótima, mas faltava o meu olhar, faltava o meu afeto, que hoje tem. Eu tive tempo para aceitar convite, fui aceitando. Então, eu estou escrevendo o texto de um livro, eu já tenho algumas aulas que eu montei, estou dando, eu não me atrevi a dar aula, estou dando. Já entrei para recebi um curso para fazer um curso EAD de terapia de casal, topei, vamos ver como vai ser. Que mais que eu tenho uma pós EAD também, que eu topei um módulo. Então, eu estou trabalhando muito. E eu vi que, de verdade, aquele desespero passou, tudo foi voltando ao normal, né? E hoje eu estou tão adaptada, meus pacientes estão tão adaptados, que eu tenho paciente que mora aqui no Ibirapuera e fala, não vou voltar para o consultório não, viu? Quero continuar online. E eu estou muito bem online, estou ótima. Já estou pensando em talvez diminuir o custo de consultório, ficando 3 semanas online, 1 semana em atendimento presencial, porque é óbvio que nunca é igual, né? E por aí foi. O que aconteceu com os meus pacientes? Espera aí que eu estou cronometrando aqui. Pronto. O que aconteceu com os meus pacientes? Além de eu ver marido de paciente pelado passando assim, pelo computador, de fato isso aconteceu, mas os meus pacientes em geral estão muito bem, obrigado. Eu não tive paciente piorando na pandemia, só melhorando. Casais que estão tão bem que já saíram de terapia. Então, eu pude ver o quanto o fora atrapalha o dentro. O quanto, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando entrar qualquer coisa. Eu estava trabalhando com um casal que ambos são alcoólatras, mas os dois têm duas filhinhas, uma só dela e a outra dos dois. Porque eles estavam em casa, eles não bebiam por causa da filha, das duas filhas. Então, eles se descobriram outras pessoas. E eles viram que são muito jovens, que o que atrapalhava era o barzinho, era ir na onda dos outros, não cuidar direito de uma adicção que eles têm. Então, foi super legal, porque a pandemia forçou a ficar em casa. A pandemia forçou, eu vejo isso nos meus pacientes, forçou cada um a entrar numa terapia profunda mesmo, a olhar para suas dores igual eu olhei para a minha. Eu não fugi da minha dor. Eu estava realmente preocupada, eu estava com medo, eu estava
nervosa com tudo que estava acontecendo, né? Estava insegura e tal. E aconteceu a mesma coisa com os meus pacientes, a gente foi só olhando, a gente foi trabalhando, a gente foi eu costumo dizer que assim, fazer amizade com o problema, vamos olhar para ele, né? Se não tem solução, como é que vai ser? E a gente foi, então, cada paciente foi olhando melhor para si mesmo, olhando menos para fora, e por incrível que pareça, o fora não entrava, mas entrou, eu vejo, mais crítica social. Eu tive muito mais paciente que não enxergava a ponta do nariz dele, que dirá do outro, falando da preocupação que tinha com o outro, com o porteiro do seu prédio, com a sua empregada. Foi muito lindo isso. E eu vi assim a vida efervescendo, muito mais do que antes da pandemia. Bom, como é que eu posso então resumir tudo isso? Eu resumo isso dizendo que somos todos humanos, psicólogo é humano, psiquiatra é humano, médico é humano, pastor é humano, padre, e o cristão é humano também. E como somos todos humanos, a gente sente medo, a gente tem dores, a gente tem frustrações, a gente tem incerteza, apesar da nossa fé. Eu não cheguei a descrever nem um dia de Deus, mas eu não sentia uma força espiritual caindo sobre mim. Eu continuava com medo, né? Então, não fechando os olhos para aquilo que nos atormenta, não querendo ser advogado de defesa de Deus. Deus é Deus, não importa o que eu sinto, o amor e a graça de Deus abunda sempre. E não é por mim, e não é pelo meu mérito, é porque Deus é Deus. Então, foi olhando para isso, e como dizia minha mãe, né? Minha mãe dizia assim, filha, Deus faz, mas ajuda Deus. Eu fui ajudando Deus, como? Trabalhando e trabalhando muito, e fazendo muita coisa, me ajudando o Guilherme, ajudando os outros, e foi passando, e passou. E daí eu fico pensando que mudança sempre vai vir, coisas sempre vão acontecer. Jesus disse, né, nesse mundo 3 dores e aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Então a gente tem dores, a gente tem aflições, mas a gente tem recurso dentro da gente. É só não fugir dos nossos problemas, é só encarar. E daí, sabe o que eu lembrei? Eu queria pôr uma imagem aqui por fim. Eu lembrei quando eu falei, ó, essa porta aí é a porta da casa do Jung. E na porta da casa dele, ele que também foi muito em busca de Deus, ele escreveu, está em latim, está escrito em latim, vocatus atque non vocatus, Deus aderite, que significa, invocado ou não, Deus está presente. Você pode voltar, Gui, por favor? Então, o que eu quero dizer com isso? Que sempre vai ter problema na nossa vida, sempre. E quando a gente está em meio ao problema, a gente não pode mascarar esse problema, não pode virar de costas para ele, tem que enfrentar. E a gente enfrentando, a gente vai mudar. Eu estou muito mais forte do que no início da pandemia, vejo meus pacientes mais fortes, vejo o Guilherme mais forte, meus filhos, um monte de gente com quem eu convivo. Tudo passa e Deus está sempre com a gente, mesmo quando a gente não percebe. É isso.